de hoje veremos a relação de grandezas diretamente e inversamente proporcionais em regra de 3, tá? Então é o seguinte, a regra de 3 é um tipo de regra, pelo nome, regra de 3. É como se você tivesse 3 valores e tivesse a necessidade de encontrar um quarto valor. Por isso o nome regra de 3, certo? Então, na regra de 3 simples ele trabalha as grandezas, assim como na regra de 3 composta também. A gente tem que ver se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Tudo aquilo que você tem uma medida. Então nós temos a velocidade, o tempo, o tamanho, o comprimento, né? O peso, tudo isso é grandeza. A densidade, então, são tipos de grandezas. A velocidade é o tipo de grandeza que é a razão entre o espaço e o tempo, que são também duas grandezas. Então vamos analisar as situações. A primeira coisa que você tem que ver na regra de 3 é saber se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos ver a velocidade, o tempo e o espaço percorrido. Analisar essas 3 grandezas. Geralmente, a análise das grandezas, nas questões, a primeira coisa que você tem que fazer é isso aí, analisar as grandezas. Você faz isso na regra de 3 como primeiro passo, tá? Então, se eu tenho velocidade e o tempo, quanto maior a velocidade, você vai percorrer, vai demorar mais tempo ou menos tempo para percorrer um determinado espaço? Menos tempo. Menos tempo. Olha aí. Quanto maior a velocidade, pode colocar a seta no sentido para baixo, né? Menos tempo. Ou seja, nós teremos aqui velocidade e tempo como grandezas inversamente proporcionais, tá? Já tem uma mudançazinha lá na regra de 3. Agora, velocidade e espaço. Eu peguei velocidade e tempo, né? Velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Aqui, ó. Tan, e a outra sentido contrário, que é inversamente proporcional. Então aqui é IV, né? Inversamente proporcional. IP. Tá? Agora se eu pegar velocidade e espaço. Velocidade e espaço percorrido. Vou colocar um aí. Quanto maior a velocidade em um determinado tempo, único, né? E vai percorrer maior espaço ou menos espaço. Distância, né? A mesma coisa. Quanto maior a velocidade, ele vai percorrer mais espaço ou menos espaço. Vai percorrer mais espaço num tempo constante. Não é isso? Então aqui já é maior a velocidade, maior o espaço percorrido. Então aqui já é diretamente proporcional, certo? Porque essas 3 grandezas aqui para a gente analisar. Mas aí se você pegar aqui o tempo e o espaço, tempo e o espaço, isso, vamos ver aqui, tempo e espaço. 3. Tempo e espaço. Quanto maior o tempo, você vai percorrer mais espaço ou menos espaço. Distância, né? Mesma coisa. Quanto maior o tempo, você vai percorrer mais espaço. Então aqui é diretamente proporcional. Então é importante você analisar as grandezas nas questões
de regra de 3. Temos aqui como exemplo 1, essa questão aqui, né? Em uma fábrica de sapatos que possui 25 funcionários, é produzida uma determinada quantidade de sapatos em 10 horas. Se o número de funcionários é 20, essa mesma quantidade de sapatos será produzida em quantas horas? Olha aí, quantas horas? Então vamos ver a relação das grandezas, né? Aqui está envolvendo funcionários e tempo, né? Tempo. Funcionários e tempo. 25 funcionários é produzida uma determinada quantidade de sapatos em 10 horas. 10 horas. Tempo em horas. Se o número de funcionários for 20, essa quantidade de sapatos será produzida em quantas horas? Vou chamar aqui de X. Então você faz uma tabela de grandezas como primeiro passo. Aí agora a gente vai analisar se as grandezas envolvidas na questão é diretamente ou inversamente proporcional. Aí você vai fazer a pergunta aqui, ó. Coloca logo a setinha aqui no sentido do X, certo? Aí você vai analisar. Quanto mais funcionários, vai demorar mais tempo ou menos tempo para fazer a quantidade de sapatos. Quanto mais funcionários, se aumentar, apesar daqui ter diminuído, viu, pessoal? Geralmente é melhor você fazer a pergunta para mais, viu? Você não olha para os valores aqui, não. Você faz a pergunta para mais. Quanto mais funcionários, vai demorar mais tempo ou menos tempo para fazer a quantidade de sapatos. Se aumentar o número de funcionários, vai ter que aumentar, diminuir o tempo, né? Quanto mais funcionários, menos tempo, tá? Então aqui já é inversamente proporcional. Então aqui, ó, sentido contrário, tá? O procedimento de resolver esse tipo de questão é o seguinte. Você, ó, já vai fazer da seguinte forma. Em livros, ele fala para inverter a fração, inverter a proporção. Eu já faço o seguinte. Eu coloco x, né? É igual. Aí eu coloco quem está perto do x aqui em cima, o 10, né? Ó. O 10 que está perto do x, eu coloco logo aqui em cima. E quem ficou na ponta da seta, foi o 25, né? Quem fica na ponta fica em cima, né? Então aqui fica o 25. Quem não ficou na ponta vai ficar embaixo, tá? O 20 aqui, ó. Certo? Então o cálculo pode ser feito assim. Você destaca quem fica na ponta da seta, pega quem está perto do X, o 10 em cima, e quem fica na ponta da seta. Aí o restante só é simplificar, né? Simplificar. Pode até cortar o zero aqui, ó. Aí vamos dividir o 25 por 2. 25 dividido por 2 dá 12 horas e meia, né? Ou seja, teremos a quantidade de sapatos será produzida em 12 horas. A quantidade de sapatos será produzida
em 12 horas e meia, em 30 minutos, né? Aí você transforma para minutos, que 1 hora é 60 minutos, se eu multiplicar 60 vezes 5 aqui, ó, vai dar 30, né? 12 horas e 30 minutos. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Como exemplo 2, temos o seguinte. Para alimentar seu cão, uma pessoa gasta 10 kg de ração em 15 dias. Qual a quantidade de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração? Então, está envolvendo quilograma, né, que é a quantidade de ração, né, quilogramas, e tempo, né, tempo em dias. Tempo em dias. Então, 10 kg de ração em 15 dias. Realmente esse cachorro come muito, né? Qual a quantidade consumida por semana? Semana é 7 dias, né? Considerando que por dia é considerado colocada a mesma quantidade de ração. Bem simples. Então, coloquei a tabela de grandezas, tem que calcular esse x aqui. Vou colocar a seta no sentido do x. Aí a gente vai fazer a pergunta, né? Quanto mais dias vai precisar de mais quilograma de ração ou menos quilograma de ração? Quanto mais dias vai ter que ter mais quilograma, mais rações, né? Então aqui é diretamente proporcional, diretamente proporcional. Aí, como eu falei, né? Você pega x é igual, aí você destaca quem está perto do x, que é o 10, e destaca quem está na ponta da seta, 7. Dividido por 15. Certo? Aqui não está destacado, fica embaixo. O destaque sempre em cima, né? Só lembrar disso aí. Então dá para dividir. O 10 dá para dividir por 5. Dividir por 5. E o 15 por 5. É melhor simplificar antes de multiplicar, viu? Que aí diminui o cálculo. 10 dividido por 5 dá 2. E 15 dividido por 5 dá 3. Daí eu tenho como resultado 2 vezes 7 sobre 3. 2 vezes 7 dá 14. Dividido por 3. Aí dividindo 14 por 3 é a quantidade em quilograma, né? 4,66. 4 sobra 2,0 dá 6, 18 sobra 2, dá uma dízima periódica. 4,6 reticência. Que arredondando, né? Certamente é para mais. Tem que sobrar ração, né? 4,7 quilogramas. Bem simples. Aí o valor aproximado da quantidade de rações. Ok? Isso é a regra de 3 simples. O nome já diz simples. Tem 3 valores, porque é regra de 3, tem que encontrar um quarto valor. Tá aí. Valeu!